Ok, pessoal, vamos continuar então nossa aula sobre statements. Dos statements condicionais, acabamos de visualizar, de aprender o statement if e else. E agora então iremos estudar o statement switch. Bem, switch funciona da seguinte forma. Você tem uma variável que é submetida a um teste condicional. Dentre essas condições, caso ela esteja dentro de um escopo, dentro de um range de situações, o switch vai executar uma determinada lista, um determinado comando específico. Então, vou utilizar um exemplo parecido como fiz anteriormente. Declarar uma string value. Igual a console.readline. Perfeito? E vou usar o condicional switch. Switch, a minha variável. Lembrando, aqui eu estou usando o switch para uma string, então eu devo comparar com variáveis do tipo string. Perfeito? Vou pedir para o usuário desse meu programa digitar alguma coisa. Usando o exemplo igual como eu fiz anteriormente, vou usar então o case. Sim. Caso ele tenha digitado sim, console write line. Você digitou sim. No case, para eu determinar o final daquela minha instrução, eu utilizo o comando break. Eu poderia utilizar também o comando continue, para pedir que ele continuasse, né? O continue, siga adiante. Mas o break, ele encerra então a execução desse meu switch. Caso ele tenha digitado não, escreva você digitou não. Eu tenho ainda uma situação especial que é o default. Caso não for satisfeita nenhuma das condições anteriores, ele executa o default então. Faltou aqui o break, né? Para encerrar a instrução. Caso ele não executa nenhuma das instruções anteriores, então ele vai executar o default. Você não tem certeza da resposta. E break. É importante, para quem está aprendendo C# visualizar a estrutura dos comandos, como eles operam. Na realidade, você tem a ideia algorítmica do seu programa, da sua instrução, e você tem que então visualizar como os comandos funcionam. No caso, o switch então possui os elementos dentro das chaves do switch, a variável que vai ser condicionada no caso, e os cases são então as condições específicas para cada caso. Após eu realizar o comando ou a sequência de comandos que eu vou utilizar, no switch eu não utilizo chaves, eu utilizo os dois pontos após a instrução. Então, no final da instrução, coloco um break.
poderia utilizar quantos cases eu tivesse necessidade. No caso aqui foram só os 2. E o default é uma instrução para caso nenhuma dessas minhas condições, nenhum desses meus cases anteriores fossem satisfeitos. Vamos debugar? Debugando então, vamos digitar. Digitando sim. Opa. Realmente faltou o meu... console read key. Pronto. Para que ele pare a execução, não feche a tela rapidamente. Vamos lá, digitando sim. Você digitou sim. Perfeito, ele entrou aqui. Digitando não, sem acento, você digitou não. Caso eu digite uma outra string qualquer, vamos ver. Olha, se você não tem certeza da resposta, então ele entrou no default. Vou realizar uma execução do programa novamente, colocando um breakpoint. O que são breakpoints? Breakpoints, clicando nessa barra lateral, a minha área de digitação, aparece a linha fica achurada em vermelho, com um ponto vermelho naquela barra. Bem, quando o programa chegar nesse ponto, ele vai parar para que eu possa então debugar o programa, verificar o valor das variáveis, para que eu possa ter como se fosse um teste de mesa aplicado ao computador, para que eu possa então debugar a minha aplicação. Ok? Lembrando que o breakpoint funciona quando eu dou o debug da aplicação. Então, vamos debugar a aplicação. Olha só. Primeiro eu vou digitar. Digitei, olá, e o ponto do breakpoint foi atingido. Bom, se eu desejar continuar a minha aplicação sem parar, fazendo um passo a passo, é só eu teclar F5 de novo que a aplicação continua. Caso eu queira validar linha por linha da minha aplicação, então eu vou usar um F10. Lembrando ainda que se eu paro o mouse em cima da variável, aparece então uma caixinha me dizendo qual é o valor daquela variável naquele momento. No caso que eu digitei, né? Foi um olá. Então, teclando F10, debugando, a condição satisfeita foi o default, então ele vai escrever, você não tem certeza da resposta, e até o console.readKey. Bom, o console.readKey é o momento em que ele retorna o domínio da aplicação para o desenvolvedor, para o cliente que está utilizando. Então eu devo tomar a ação de declarar alguma coisa para que a aplicação possa ser então encerrada, possa ser passada para a próxima linha, até que eu encerre com o F5 aqui, a aplicação foi finalizada. Bem, eu posso utilizar ainda o switch para fazer validação em números inteiros. No caso, para eu fazer uma validação com um número inteiro, eu devo então primeiro converter essa minha variável para inteiros e fazer uma validação comum aqui, caso o número seja 10, caso o número seja 100, ele vai executar instruções específicas. Caso o número seja 10, então o número é 10. Caso o número seja 100, no default é caso ele não seja nem 10 nem 100, né? Então seria o número não é 10,
nem 100. Então, um exemplo bem simples de uso do switch. Vamos debugar? Vou digitar um número aqui, 10. Ele entrou naquela condição, então, que o número é igual a 10. O número é 10. Rodando novamente. Se eu digitar aqui, então, o número 80, ó, o número não é 10 nem 100, ele entrou no default do meu switch. Então, o switch eu posso utilizar em condições específicas. Esse é o uso do switch. Então, temos até então os dois principais operadores condicionais da linguagem de C#. Relembrando que é importante para o aluno que está estudando a linguagem, para que invente outros exemplos, faça outros exemplos, principalmente para quem está começando, utilize a Console Application, vá criando outros exemplos e aprendendo a trabalhar com as variáveis e com esses statements que estamos estudando. Ok? Muito obrigado.